vamos entrar agora numa parte da matéria onde a gente vai tratar não de leis de Newton, mas sim da energia associada aos objetos, ou seja, a um objeto ou a um conjunto de objetos. Né? Hoje, especificamente, vamos tratar aqui da energia cinética e trabalho. É interessante definir aqui, né? Não definir, mas estabelecer, né? Que o estado de um corpo, né? Ou o estado de movimento de um determinado corpo, ele pode ter a esse estado associado uma determinada energia cinética. Vamos escrever aqui. Então, o estado de movimento de um corpo pode ser associado à energia cinética, que eles vão chamar de K maiúsculo, do corpo, né? Deste corpo. Então, a esse estado de movimento do corpo, a gente pode associar uma determinada energia cinética. E essa energia cinética, definida aqui pelo K maiúsculo, né, é o meio da massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Agora, como que a gente pode, como que é possível alterar, né, esse estado desse corpo? Né? Então, o modo pelo qual nós podemos alterar esse estado desse corpo, né, é mediante a realização de um trabalho por uma força. Então, vamos escrever aqui. Definir. Então, o trabalho realizado por uma força pode alterar o estado de movimento. Né? Ou seja, o estado de movimento é definido pela energia cinética, né, do corpo. Então, mediante a realização de um trabalho, né, por uma força, é possível então alterar a energia cinética do objeto. Definindo aqui, né, o trabalho W, o trabalho é igual a força escalar o deslocamento. Então, se nós temos aqui em um plano, né, um determinado objeto aqui, tem uma determinada força, né? Então, esse objeto é deslocado de um ponto inicial, x inicial, até o x final, né? Sendo que o deslocamento é o x final menos o x inicial. Neste caso, a força é constante e o deslocamento
o deslocamento do corpo é no mesmo sentido da força, né? Então, neste caso aqui, o trabalho pode ser escrito como a força vezes o deslocamento. Apenas porque a força é no mesmo sentido do deslocamento, né? Então, vamos ver aqui, para o movimento em uma dimensão, vamos desenhar aqui novamente o nosso bloco. Aqui o nosso bloco. Vamos colocar aqui que eventualmente está sendo aplicada uma força aqui. E deslocando o bloco ao longo aqui do eixo X. Vou colocar o eixo X para cá, né? Melhor, apenas para... Vamos colocar o eixo X aqui, tá? Fixado aqui o eixo Y, de modo que aqui tem um determinado ângulo θ. Então, nesse caso aqui, se tem a força nessa direção, nós podemos decompor a força aqui. Nós vamos ter essa componente, que é a força ao longo de x, né? Que é o módulo da força ao longo de x, né? Que vai ser igual, então, o módulo da força vezes o cosseno do ângulo θ. E aqui, da mesma forma, de maneira semelhante, nós temos a componente que ao longo do eixo y é o módulo da força vezes o seno do ângulo θ. Então, nesse caso aqui, se o bloco está sendo a força aplicada nessa direção, mas o bloco se desloca ao longo do eixo x. Então, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força é força escalar o deslocamento. Se o bloco se deslocou ao longo do eixo x, né, então aqui nós temos ΔX. Então, nesse caso, o trabalho é a força escalar o deslocamento. Nesse caso, ΔX. Como só tem deslocamento ao longo de x, então isso aqui vai ficar... O produto escalar pode ser escrito como o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é o ângulo θ. Só que nota que f cosseno θ, vamos escrever isso aqui como só como é agora um produto simples, eu posso aqui inverter os termos, né? Escrever assim. Só que esse termo aqui é justamente a força ao longo de x, né? Ou seja, o trabalho é igual à força ao longo do deslocamento, né? Vezes o deslocamento. Então, com isso, a gente tira aqui uma conclusão interessante, importante nesse caso, né? Que apenas a força, a componente de força ou a força ao longo do deslocamento realiza trabalho. Então, apenas a componente de força está aqui ao longo do deslocamento do objeto é a componente que realiza trabalho.
Bom, vamos seguir. Pode fazer aqui um exercício. Vamos considerar aqui agora uma elevação vertical de um objeto. Uma elevação de um objeto. Mas ele vai fazer o deslocamento para cima de um objeto. Vamos desenhar aqui um eixo Y. Então, vamos colocar aqui um personagem, né? Então, aqui, esse personagem aqui está com um determinado objeto aqui. E aí ele vai elevar esse objeto, que é um outro patamar aqui. Então, essa aqui é a situação inicial, definida por um y inicial, e essa situação final definida por um y final. Então, aqui vai ter um determinado deslocamento ΔY. Então, nesse objeto aqui, atua aqui a força peso, mg. Isso aqui é também realizado para fazer o deslocamento, vai ser realizado então uma força, que vamos chamar aqui de força F. Uma força F que vai providenciar, né, o deslocamento desse objeto a partir desse personagem aqui. Então, a força exercida pelo personagem, a força F, é a força gravitacional mg. Então, vamos calcular o trabalho para cada uma dessas forças. Trabalho da força F. Ou da força exercida, né, pelo personagem. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força F é igual à força F, né, escalar o deslocamento ΔY. Que nesse caso aqui vai ser como aqui a força está ao longo do y, né? Então a gente vai poder escrever aqui, vai ser o módulo da força, agora escrevendo, né, a definição de produto escalar. Lembra, o produto escalar é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno entre o ângulo entre os dois vetores. Vou chamar aqui de θ. Só que nota que o ΔY, né, o deslocamento, está na direção da força. Portanto, nesse caso aqui, o ângulo θ é zero. O cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai ser 1. Isso aqui é igual a força vezes o ΔY. Então, nota que, nesse caso, o trabalho feito pela força aplicada, ele é maior que zero. Naquele caso ali, o trabalho da força aplicada é maior que zero, né? Ou seja, a força F transfere energia ao objeto. Ou seja, sempre que o trabalho é positivo, quer dizer que então o objeto está ganhando energia por causa da aplicação daquela força. Vamos voltar aqui então, e agora vamos calcular o trabalho da força gravitacional. A força gravitacional aqui está no sentido contrário do eixo Y, né? Contrário então ao deslocamento. Então vamos lá. A força gravitacional. Tá? Então, o trabalho da força gravitacional é a força gravitacional, que é mg, escalar o deslocamento, que é o vetor ΔY. Então, o produto escalar, a definição então de produto escalar é módulo do primeiro vetor
vezes módulo do segundo vetor, vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. Nesse caso aqui, a força está para baixo e o deslocamento para cima. Então, o cosseno entre os dois, 180 graus, né? Então, o θ é 180. Então, nesse caso aqui, o cosseno aqui vai ser menos 1. O cosseno do ângulo é menos 1. Então, isso aqui é igual a menos mg ΔY. Ou seja, isso aqui é menor que zero. Portanto, a força gravitacional remove energia do objeto. Então, vamos escrever aqui, né? Então, a variação aqui da energia cinética, a maiúsculo, né? Nesse caso aqui, é a energia cinética final menos energia cinética inicial, que é igual ao trabalho da força F mais o trabalho da força gravitacional. Mas veja, se o personagem aqui está deslocando o objeto do y inicial ao y final, eventualmente nós podemos tomar aqui a velocidade final e a inicial como sendo zero. Ou seja, tendo que considerar que no início e no fim da trajetória, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é igual a zero, né? Isso aqui vai implicar que a energia cinética final e a energia cinética inicial vão ser iguais a zero. É a situação que você pega um objeto, né, da mesa e põe em cima de um objeto. No início e no fim, eles estão com a energia cinética igual a zero. Então, nesse caso aqui, K final menos K inicial é zero, né? Isso aqui vai ser igual ao trabalho da força aplicada mais o trabalho da força gravitacional. Então, aqui, o trabalho da força aplicada ele é igual ao negativo do trabalho da força gravitacional, que é o caso quando você pega um objeto, né, do chão, por exemplo, e põe em cima da mesa. Mas isso aqui, obviamente, só acontece, né, quando a energia cinética final inicial é igual a zero. Bom, então, esse é o caso, né, de uma força sendo aplicada ao objeto. Agora vamos tratar aqui o caso de uma força variável aplicada a um objeto. Então, vamos fazer aqui de novo a situação que tem um determinado bloquinho aqui, força sendo aplicada, nós podemos deslocar ele de um ponto inicial até um ponto final. A gente pode a força aplicada ao longo do deslocamento. Se essa força é constante, nós podemos fazer aqui um gráfico, né, dx, né, aqui da força. Por exemplo, vamos dizer que a gente deslocou ele um x inicial até um ponto aqui, um x final. Se a força é constante, a força é constante aqui ao longo de todo o deslocamento, né? O trabalho
ele vai ser dado pela área abaixo dessa curva aqui, né? O trabalho realizado pela força F no bloco é igual à área abaixo da curva. Ou seja, nesse caso aqui, se a força é constante, trabalho, né, é igual a F, né, vezes ΔX. Então veja que F vezes o ΔX, que ΔX é isso aqui, né, vai ser a área, essa área aqui, né. Então, o trabalho é, no gráfico de força em função do deslocamento, o trabalho é a área abaixo da curva. Nesse caso, de força constante, F é F vezes ΔX. Bom, e no caso de uma força variável, trabalho da força variável. Ou seja, agora aqui com F, ele é um F em função de x. Ou seja, conforme varia o x, varia a força também. Então, nesse caso aqui, vamos desenhar aqui um gráfico. Vou começar de novo aqui. Aqui é x, aqui é f de x. Né? Então, vamos desenhar aqui uma curva. Então, aqui agora não é uma reta, né? E como é que nós podemos fazer, né, calcular agora o trabalho da força variável? Lembra que o trabalho é a área abaixo da curva. Só que nesse caso, nós podemos calcular a área abaixo da curva transformando aqui, discretizando, né, em vários retângulos aqui essa curva, de modo que fique mais fácil calcular a área. Por exemplo, nós podemos pegar aqui um determinado ponto aqui, que aqui ele vai ter uma determinada força. Então, aqui, ao longo desse ponto, nós podemos, então, tomar, ao longo desse ponto aqui, F, nós podemos tomar aqui um retângulo vertical, que ele tem aqui uma base, dado aqui por um determinado ΔX, e essa força aqui é a força média que atua dentro desse retângulo, ou seja, nesse retângulo, vamos chamar de retângulo J, essa força aqui é a força média. A força média que atua nesse ΔX. Então, a gente pode agora definir o trabalho neste triângulo J, como sendo a força média que atua nesse triângulo, ou seja, é o FJ médio, vezes o ΔX. Então,
calculado então o trabalho, ou seja, a área desse retângulo vertical aqui. Que ele então é o trabalho feito apenas naquele trajeto ΔX. Então é tomada a força média desse J vezes esse deslocamento ΔX. Só que isso pode ser feito ao longo de toda a curva. Ou seja, aqui pode ser feito um outro retângulo, aqui um outro retângulo, por outro lado aqui a mesma coisa, né? Podemos pegar aqui um outro ponto aqui, fazer um outro retângulo, aqui um outro retângulo, ou seja, vai ter diversos retângulos. Então, essa expressão que a gente fez, nós podemos agora calcular o trabalho total, ou seja, a área total abaixo da curva, como sendo a soma, ou seja, o somatório da força média para cada um dos J retângulos, né? A força média de cada um dos J retângulos, vezes o ΔX de cada um. Se os retângulos têm a mesma base, né, o ΔX vai ser igual para cada um. Então, nós vamos somar para cada retângulo a força média que atua naquele retângulo vezes o ΔX. Certo? Bom, essa, obviamente, é uma expressão aproximada, né? Porque ele está fazendo aqui a força média dentro daquele retângulo. Só que a definição exata é quando esses triângulos, esse ΔX, né? Ele vai a zero. Ou seja, quanto maior o retângulo, mais aproximada é essa definição. Só que se a gente tomar o limite quando ΔX tende a zero, nós vamos ter então o resultado exato. Então a área exata vai aparecer quando esses triângulos, né, esse retângulo tiver o ΔX tendendo a zero. Mas isso aqui então é exatamente a definição da integral. Então o trabalho é a integral de um x inicial a um x final da expressão da força, né, integrada ao longo de x. Porque o limite de ΔX tendendo a zero do somatório da força é a própria definição de integral. Então, o trabalho é integral, né, da força, aqui no caso, vezes ΔX, né? Mas no caso geral seria a força escalar, né, ΔX. Nesse caso, da força estando ao longo do deslocamento, né? Bom, legal. Então assim, né, nós temos trabalho integral de uma posição inicial a final para a força ao longo do deslocamento, f dx dx. Bom, aqui nós podemos substituir, né, f dx é igual a ma, e a gente vai ter então trabalho com uma integral do x inicial ao x final de ma dx. Também a gente pode substituir a aceleração com a derivada temporal da velocidade, para a gente ter aqui então o trabalho como sendo m dv dt
dx. Certo. Aqui nós temos dv, dx e dt. É interessante fazer aqui para conseguir fazer a integral de maneira, para ser possível, né, fazer integral, como nós temos dv e dx, né, e dt, é interessante aqui fazer uma substituição de variáveis. Né? Aqui, pode escrever aqui como dv dt, usando a regra aqui da cadeia, né, vai ser dv dx, vai ser dx por dt, isso é igual a dv dt. Então aqui é dv dx, pode ficar aqui, e dx dt que está aqui é a própria velocidade. Então a gente pode escrever dessa forma. E assim, então, substituindo na expressão para o trabalho, vai ser a integral dm dv dt dx, agora fica dv dx vezes v. Que é o dv de dt, né? E ainda tem agora o dx aqui. Então a gente escreveu o dv dt como dv dx vezes v. Certo. Só que aqui tem dx e dx, né? Tem o dx em cima e o dx embaixo. Então vai dar para anular esses dois termos. De modo então que o trabalho fica a integral dm. O dx e o dx vão se anular, vai ficar v dv no caso. Né? V dv. Ou seja, a gente conseguiu mudar a variável aqui, né, da posição para a velocidade. Como mudou a variável, né, os limites também tem que mudar. A integral fica de VI a VF. Da velocidade inicial à velocidade final. Então agora a gente tem que integrar a velocidade VdV, né? M é constante, a massa é constante, pode sair da integral. O trabalho que é M, a integral de VI VF e VdV. A integral dv dv é v quadrado sobre 2. Isso aqui fica igual a massa vezes v quadrado sobre 2, da velocidade inicial à velocidade final. Substituindo os limites, então, nós vamos ter aqui então, que o trabalho é 1 meio dm vf menos 1 meio dm vi, né, ao quadrado sobre 2. Então aqui fica 1 meio dm vf ao quadrado menos 1 meio dm vi ao quadrado. Bom, mas isso aqui, esse termo aqui, é a própria definição da energia cinética, né? Não. E aqui, o meio dm VI ao quadrado é a própria definição de energia cinética inicial. Então, nós chegamos aqui, trabalho, ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Portanto, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Esse aqui, a gente acabou de demonstrar, então, o teorema trabalho energia cinética.
Então, nós conseguimos aqui demonstrar que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado, né, no corpo. Bom, vamos seguindo. Vamos tratar agora da força, tratou aqui já da força gravitacional, né? Vamos tratar da força elástica. Nesse momento, né, vamos chamar ela de Fe. É pertinente que a gente faça, nesse caso, um exemplo usando aqui ao longo de x. Né? Vamos usar aqui, por exemplo, pegar um bloco, tá aqui, ele está na origem, então vamos definir aqui esse ponto aqui como sendo x igual a zero. Então, dizer que esse bloco está preso a uma determinada mola, e nesse caso aqui, a mola está em repouso, né? Ela não está distendida. Então, nesse caso, a força elástica, o módulo da força elástica é igual a zero. Nós podemos agora deslocar o bloco para cá. Ele está segurando o bloco aqui. Deslocou o bloco aqui para a direita. Ele está preso na mola. A mola está distendida. Nesse caso aqui, o x está aqui, né? Nesse caso aqui, o x é maior que zero. E a força elástica vai estar puxando o bloco nesse sentido, né? Ou seja, quando x é maior que zero, a força elástica aponta no sentido contrário ao eixo x. Nós podemos deslocar o bloco para o outro lado, até que o bloco venha para cá. Daí, nesse caso aqui, quando a gente está com o bloco nessa posição, a mola está comprimida aqui. Então, nesse caso aqui, o bloco está nessa posição, que é x menor que zero. E nesse caso, a força elástica está para cá, né? Ou seja, quando x é menor que zero, a força elástica aponta, né, no sentido do eixo x. Né? Ou seja, a mola está sempre tentando restaurar a posição do objeto. Né? Como, nesse caso, sempre a força, né, ela atua, né, quando o x é positivo, a força está no sentido contrário, né, do eixo x. Quando o x é negativo, a força está na direção do eixo x, né, nós podemos aqui escrever a expressão, né, para a força elástica como sendo igual, pode inclusive usar aqui a definição de Vitor, ele é igual a menos uma constante, que vai depender da mola, né, vezes o ΔX. Então, esse sinal negativo aqui indica justamente essa característica da força, que ela é sempre oposta ao deslocamento. Então, o sinal negativo indica que é uma força restauradora. Ou seja, ela é oposta ao deslocamento. No caso unidimensional escalar, né, então que a força elástica é o negativo de uma constante, que é a constante elástica da mola, né, vezes o deslocamento.
Então, essa força ela é linear com o deslocamento, também conhecida como lei de Hooke. Né? Se a gente fizer aqui um gráfico, o colocar X aqui, que é força elástica, ela vai ser linear, porque ele vai estar aqui, né? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, é o caso quando nós temos, por exemplo, o bloco, aqui a parede, aqui a mola está bem comprimida, né? A força elástica está para cá. Já neste caso, aqui, por exemplo, né? Tomar um ponto aqui, quando o bloco está aqui, é o caso que a força elástica então está para cá. Sendo que aqui, né? Aqui, né, nesse ponto aqui, né, é o caso de x igual a zero quando a força elástica é nula. Então, nesse caso da força elástica, a gente vai calcular aqui, então, o trabalho realizado, né, ou feito por essa força elástica. Então, o trabalho da força elástica, ou vou colocar aqui, o trabalho feito pela mola, é integral de ao xf, ou seja, do início ao fim do deslocamento, né, da força elástica. Poderíamos colocar aqui, né, a força elástica escalar, né, o deslocamento. Né? Como a força, né, aqui, a gente pode escrever ela no caso unidimensional, então vai ser do x ao xf da força elástica vezes dx. Então, o trabalho aqui feito pela força elástica, substituindo agora a força elástica, do x integral ao xf, de menos kx dx. A constante de mola, que define, né, a rigidez da mola, é esse K minúsculo que está aqui. Ele pode sair da integral, né? Então vai ficar aqui menos K, integral de x a xf, x dx. A integral de x dx é x quadrado sobre 2. Né? Então aqui, o trabalho feito pela mola vai ser igual a menos K minúsculo, x ao quadrado sobre 2. Dos limites aqui, xi a xf. Substituindo os limites, então, o trabalho da mola é menos K, x final ao quadrado sobre 2, menos x inicial ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da mola é igual aqui a menos 1 meio de K xf ao quadrado, menos com menos fica mais, 1 meio de K xi ao quadrado. Então, esse aqui é o trabalho da força elástica. Bom, se o x inicial for igual a zero, ou seja, no instante inicial a mola ela não está distendida, e o x final
ser igual a um x qualquer, nós temos aqui, nesse caso específico, né, o trabalho de força elástica, menos o meio de K, x final, né, que no caso aqui é x. Então, para esse caso do x inicial sendo igual a zero. Bom, então esse é o trabalho da força elástica. Bom, vamos usar então isso que a gente fez até agora, né, para fazer um exemplo. Para calcular aqui, trabalho realizado por uma mola. Ou trabalho realizado pela força elástica. Né? Então vamos considerar a seguinte situação. Aqui nós temos uma situação inicial, onde nós temos aqui um plano, nós temos aqui uma mola, né? Aqui é a origem, né? Nesse ponto aqui é a origem, e aqui nós temos, nessa situação inicial, bloco deslizando sem atrito, bloco com massa M, que é sem atrito. Ele tem uma energia cinética inicial, ou seja, ele tem aqui uma determinada velocidade, portanto, ele tem aqui uma energia cinética inicial. Ele está deslizando sem atrito, e ele vai colidir com essa mola, e ele vai comprimir a mola, né? Então, vai haver aqui uma realização de trabalho, né, pela mola, até que o bloco pare, né? Ou seja, que o trabalho consiga, né, reduzir, o trabalho feito pela mola vai conseguir reduzir a energia cinética do bloco até que a energia cinética dele chegue a zero. Então, a gente chega aqui numa situação final, né, aqui embaixo. Eu vou escrever essa situação final um pouco depois aqui, só para não ficar muito fluido aqui. Então, esse caso aqui é a situação final, certo? Então, aqui está a origem. Agora, o bloco, ele veio parar aqui. É o bloco de massa M. E a mola comprimiu-se aqui, sendo que vai ter aqui uma compressão da mola, né? Se a base da mola agora está aqui, e antes ela estava aqui até aqui, né, foi o nosso ΔX, o deslocamento da mola. E nessa situação inicial e final, ou seja, aqui na situação final, a energia cinética do bloco é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade final é igual a zero, né? A velocidade inicial. Então, nessa situação aqui, a pergunta que você faz é: qual distância ΔX para parar o bloco? Ou seja, quanto a gente tem que comprimir a mola para fazer parar o bloco, dado que inicialmente ele tinha uma velocidade inicial. Então, nesse caso aqui, nós temos que igualar duas condições. É o seguinte. O essencial aqui, ó, é que o trabalho da força elástica é igual
a variação de energia cinética do bloco. Ou seja, é o trabalho da força elástica, né, que vai fazer a energia cinética ir a zero. Então, nós temos que igualar o trabalho feito pela força elástica à variação da energia cinética do bloco. Então, vamos lá. Então, o trabalho feito pela força elástica da mola, né, é igual à variação da energia cinética do bloco. Substituindo, então, lembrando aqui o trabalho da força elástica, vamos substituir aqui o meio. Aqui é K minúsculo, né? A constante da elástica da mola vezes o deslocamento ao quadrado é igual à energia cinética final, aqui é K maiúsculo, né? Energia cinética, menos a energia cinética inicial. Lembra que no final o bloco está parado, né? Ou seja, a energia cinética final é igual a zero, e a velocidade é zero. Nesse caso aqui, a energia cinética final é igual a zero. Então, 1 meio de K delta x quadrado é igual a menos a energia cinética inicial. Substituindo aqui, vai ficar 1 meio da constante de mola vezes delta x quadrado é igual, então, a energia cinética inicial. Então, aqui é meio de VI ao quadrado. Né? Aqui nós podemos, então, isolar o ΔX. Aqui, o meio aqui, a gente vai poder cortar com o meio daqui, né? Vai ficar M sobre a constante de mola, raiz, né? Como a velocidade é ao quadrado, vai ficar aqui, né? Então, essa é a distância que o bloco consegue comprimir a mola antes de parar. Esse ΔX aqui. Dado que ele vem com uma velocidade inicial VI, né? Ele tem uma massa M e a mola tem uma constante de rigidez K. Perfeito. Bom, agora vamos tratar sobre a potência. Certo? Mas o que é potência? A potência ela é taxa de variação, ela é taxa de variação do trabalho, ou seja, taxa de variação temporal do trabalho. Vamos definir. Potência é a taxa de variação do tempo, né? Variação temporal do trabalho. Realizado por uma determinada força. Então, potência é a taxa de variação no tempo do trabalho realizado por uma força. A potência média é, então, o trabalho realizado num determinado tempo. Essa é a potência média. Também é possível calcular a potência instantânea. Nesse caso, é dada pela derivada, né, do trabalho no tempo.
Essa aqui é a potência instantânea. Por exemplo, vamos desenhar aqui novamente a situação que ele tem um plano. Temos aqui um bloco. Estamos aqui puxando o bloco com uma força F. E aqui nós podemos deduzir, então, né, a força aqui ao longo do deslocamento. Esse aqui é o ângulo θ. Essa componente aqui vai ter módulo F cosseno θ. Vai ter aqui módulo de direção. Aqui, ao longo da outra direção, podemos aqui chamar de y, né? Essa componente aqui vai ser o módulo da força vezes seno do ângulo. Bom, nesse caso aqui, então, a gente quer calcular a potência, né? Nós podemos escrever aqui potência como sendo a derivada do trabalho no tempo. Trabalho é força escalar de deslocamento, então é a derivada temporal da força escalar de deslocamento. Podemos escrever aqui ela como a derivada temporal da força cosseno de θ, que é a componente ao longo da direção, vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, nós podemos considerar a força constante e tirar ela da derivada. Então, a potência, né, fica a derivada temporal da F cosseno θ vezes dx. Nesse caso aqui, né, a gente vai considerar a força igual a uma constante para que ela saia da integral. Então, a potência fica... A integral não, desculpa. A gente vai considerar a força constante para que ela saia da derivada, né? A gente vai ter aqui... Cosseno θ também é uma constante, né? Porque se o ângulo não muda, então eu vou tirar ele da derivada também. Vai ficar apenas derivada temporal dx. Só que dx dt é a própria velocidade, né? Então, isso fica a potência, fica a força, cosseno θ vezes a velocidade. Então, a gente pode escrever isso como Fv cosseno θ. Então, nota que aqui é o caso escalar do caso onde nós podemos escrever aqui em termos do produto escalar, né? Então, no caso geral, a potência é o vetor força, né? Produto escalar com o vetor velocidade. Então, essa aqui é a potência instantânea, né? Aqui em termos escalares, né? Então, a potência instantânea pode ser dada aqui pela força, né? O vetor força escalar o vetor velocidade. Bom, as unidades, né, da potência, ele é trabalho por tempo, né? Ou seja, a unidade é um joule por segundo, né? Unidade de trabalho por tempo. Isso aqui é igual a 1
joule segundo, que é igual a 1 watt. Tem algumas outras unidades que também são utilizadas, por exemplo, 746 watts são iguais a 1 horsepower, que é aproximadamente 1 cavalo vapor. São outras unidades, né, de potência que também são encontradas. Né? Bom, multiplicando, então, né, a potência é trabalho por tempo. Se você multiplicar essa potência desenvolvida ao longo de um tempo, a gente vai ter unidade de trabalho. Né? Então, trabalho é 1 kWh, a abreviação 1 kWh, isso é igual a 10 na 3, né? Que é quilo, né? Watt vezes 3.600 segundos. Potência vezes tempo, né? Vai ser então unidade de trabalho. Então, 10 na 3 vezes 3.600 segundos vai ser então joule. Isso é igual a 3,6 vezes 10 na 6 joule. Então, potência desenvolvida ao longo de um determinado tempo, ou seja, potência vezes tempo, tem unidade de trabalho. Bom, pessoal, era isso por hoje.